Bom dia, mais um dia que o Senhor, com a sua fidelidade, renova as misericórdias sobre nós. E a Bíblia diz, né, que as maravilhas do Senhor, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. E a palavra de Deus é exatamente fiel. E hoje a gente vai concluir brevemente o fruto da benignidade e nós vamos entrar na fidelidade do Senhor e vamos ser desafiadas a ser, além de benignas, fiéis. E a gente vai ver o que Deus espera de nós. Então, meninas, vamos aqui primeiro pensar em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Nesses dois versículos, Deus diz algo importante, especialmente para as mulheres. Diz, Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, nesse quesito de colocar a nossa bondade, benignidade em ação, o desafio para as mulheres de Deus é muito claro e direto nessa carta de Paulo, que as mulheres elas devem se vestir não só, aliás, a gente pode até cuidar bem do cabelo, nós podemos, tudo em equilíbrio é saudável, mas a Bíblia diz, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, aquela mulher muito vaidosa, que coloca a estética acima de tudo, é um grande risco dela deixar de ser fiel ao Senhor. E Deus aqui nos exorta que não devemos nos vestir simplesmente e botar o nosso coração nas pérolas, no ouro, no cabelo, no vestuário dispendioso, hoje a gente diria nas grifes, né? Mas em boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, aquela mulher de Deus, ela precisa se vestir não de vaidade. E Salomão já dizia para nós, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. Quantas mulheres perdem até a própria vida em busca do corpo perfeito e elas se tornam escravas da ditadura da beleza, como se nós pudéssemos, né, parar o tempo. Aquela beleza da juventude, ela vai dando lugar a uma beleza que a Bíblia ensina aqui, porém, que a gente deve, enquanto mulher de Deus, ir nos tornando, nós devemos boas obras, ou seja, aquela mulher que exala aquele perfume que a gente falou no último devocional, né? O bom aroma, o aroma suave, o bom perfume de Cristo, o sal da terra. Foi tão interessante eu pensando no sal. Eu fui comer uma tapioca ontem e a tapioca a gente tinha esquecido de botar sal na massa. Horrível uma tapioca sem sal. Então eu fiquei pensando, naquela hora que eu mastiguei a tapioca sem sal, meu Deus, como deve ser horrível para Deus nos criar e nos ver andando no mundo desobedecendo, sem ser o sal na terra, aquele que tempera, sem ser o bom aroma de Cristo, o perfume suave, né, que impacta, que não precisa ser visto, mas sentido. Então, que faz a diferença. E nesse texto, Deus também vem reforçando. Não deve estar no vestuário dispendioso, no ouro, na pérola, mas devemos marcar, assim como o bom perfume de Cristo, através das boas obras. Então, sobre a benignidade, Deus nos desafia e nos instrui a sermos essas mulheres. E nós temos como exemplos de bondade na Bíblia vários exemplos a seguir. Dorcas, né? Que vocês podem anotar no caderninho de vocês para conferir depois em Atos 9:36, conhecer Dorcas, que era Tabita, o seu nome. Ela cuidou de viúvas e fazia roupa para elas.
A mulher sunamita, coisa linda esse exemplo da mulher sunamita. Gente, é muito lindo. Esse vale a gente lê junto, 2 Reis 4, de 8 a 10. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este homem passa sempre por nós. É santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Eliseu, profeta de Deus, foi acolhido por essa mulher sunamita. E mais adiante, vocês vão ler no versículo 14 e 16. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela, porque foi dito a ele que aquela mulher não tinha filhos. E o profeta disse, que há de se fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos, seu marido é velho. E no 16, no 15, disse a Eliseu, chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, Eliseu, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. No 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Olha só, aquela mulher generosa, Deus alcançou aquela mulher pelas boas obras. Isso não é regra, mas muitas vezes Deus quer fazer algo na nossa vida, mas nós não somos aquela mulher que tem o aroma da bondade. E a bondade é isso, como Rebeca, né? Vocês vejam lá, anotem, Gênesis 24, do 15 ao 20. Rebeca deu água ao servo de Isaí, tá um carregador no céu. E você, Deus, que foi hospitaleira com Paulo e seus companheiros. Está em Atos 16, 15. Outro grande exemplo. Rebeca, a mulher sunamita, Dorcas, Lídia, Maria, irmã de Marta, né? Enquanto Marta foi um exemplo negativo que já vimos aqui, reclamona, e Maria não, servindo atenciosamente. E o que a gente aprende sobre bondade com Jesus? Vocês aí vão conferir em Lucas 9, 51 a 56. Nós já vimos lá no começo do fruto do Espírito sobre amor, que Jesus amava os samaritanos, né? Ele sempre amou até os próprios inimigos e nos exortou a isso. Mas a gente vai ver aqui aquela história linda. Jesus amava os samaritanos que nem o recebiam. Então, a mulher samaritana, Jesus sempre mostrou com exemplos de bondade que ele amava os inimigos, até aqueles que não o acolhiam. Então, queridas, com Jesus nós temos o exemplo que cada agressão que Jesus recebia e que nós recebemos é uma oportunidade de colocarmos em prática a santidade, a bondade, a benignidade e vamos agora ver a fidelidade. E caminhando com bondade, como a autora nos diz, como é que a gente vai cultivar essa bondade para a gente caminhar em bondade? Primeiro, ser altruísta e não egoísta. Ter a bondade gravada como a imagem de Deus em nós. Se eu quero me associar, ser vista como aquela que servia a Deus nessa terra, se eu quero ser o sal da terra, a luz do mundo, eu preciso ter a bondade gravada em mim. Confessarmos pensamentos e ações mais do nosso coração. Às vezes nós pecamos e sabemos disso por pensamento. Meu Deus, às vezes vem assim uns flashes de pensamento que a gente... Meu Deus, que vergonha, eu não posso pensar isso. Eu tenho certeza que você também já pensou assim, que a gente até se envergonha. Imagina o que Deus não acha daquilo que a gente pensa. Então, nós temos que confessar automaticamente ações e pensamentos más. E tomar iniciativa é outra forma de caminhar em bondade, que significa ação. Às vezes não pensa, faz.
tenho que fazer isso, isso é o que eu tenho que fazer, então não tem que pensar. A vida boa não significa conforto, mas santidade. E a santidade nem sempre é confortável a nós. E 4, promova a felicidade de outras pessoas. Tira o foco de você. É o que a autora nos desafia. Não pense só em ser feliz. Até assim, quando a gente pensa em fazer o outro feliz, automaticamente nós também ficamos felizes. É como numa relação a dois, com filhos, em qualquer ambiente. Quando eu me importo genuinamente em fazer bem ao outro, esse outro vai gostar de nós e vai fazer bem para nós também. Então, caminhar em bondade é ter a bondade de Deus gravada em nós. Isso tem a ver com, número 1, confessar pensamentos e ações más, tomar iniciativa quando tem que agir em bondade, agir. 3, não buscar só conforto, mas santidade. E 4, promover a felicidade do outro. É a forma de andarmos em benignidade e bondade. Agora, vamos entrar na fidelidade. Gente, olha, fidelidade, no capítulo 10, já estamos na página 146 do livro. Daqui a pouco acaba. E como completar a carreira cristã com fidelidade é outra qualidade cultivada com sacrifício. E eu digo a vocês que não é fácil. Hoje, especialmente, não é fácil estar aqui. Porque eu estou com minha mãe na Santa Clara, e teve uma crise de vesícula e está lá esperando um leito de UTI para fazer uma cirurgia. E não é um tempo fácil para estar com alguém da família dentro de um hospital. E não é fácil. E a gente passa assim a noite sem dormir, mas aí ainda bem que tem esse compromisso às 9 horas de fidelidade, de estar aqui, né, falando do Senhor, sendo renovada, porque a fidelidade do Senhor, a gente já sabe, está lá, anotem, em Lamentações 3, 22 e 23. O texto que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, meu Deus, que coisa boa. A situação não está fácil, mas amanhã, 9 horas, eu estou aos pés do Senhor. E que bom, meu Deus, o fruto da fidelidade. Então, assim, até peço que orem para que a gente consiga esse leito de UTI, para que consiga essa cirurgia rápido, porque ela está com problema na respiração e tem que controlar a respiração para poder marcar a cirurgia. Então, não estamos em tempos fáceis, estamos em tempos difíceis, mas a fidelidade a Deus é exatamente isso, é em tempos difíceis sermos fiéis a Deus. E aí, meninas, vamos para começar esse capítulo. Ela nos lembra em Mateus 25, do 14 ao 30, anotem para conferir, que é a parábola dos talentos. Vocês sabem, né? Os 2 servos, o Senhor deixa com um talento, com outros 5. E depois de um tempo o Senhor volta, aquele de 5 multiplicou os talentos dele. E o de 1, por medo, simplesmente enterrou e devolveu aquele 1 talento. Ele diz, não, você é um servo infiel. Então, é interessante, queridos, a gente pensar assim, será que eu não tenho, às vezes, enterrado esse talento de servir, de ser fiel àquilo que Deus tem me confiado? Como é que está a minha fidelidade? Então, a autora introduz esse capítulo 10, nos fazendo entender que o inimigo, ele vai tentar nos desanimar. Ela até dá o exemplo, no caso dela, ela chegou a perceber que passava de 4 a 6 horas na frente de uma TV e tirava dela a fidelidade a Deus. E nós podemos passar muito tempo também nas redes sociais hoje, né? Que tira nosso tempo com Deus, de frutificarmos. Ela até dá outro exemplo, assim, quando eu me alimento mal, eu não estou sendo fiel àquilo que eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Quando eu não faço o que necessito fazer. Quando eu não leio a Bíblia e não oro o tempo para me abastecer,
para que eu frutifique mais, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, tudo isso ela diz que está ligado à nossa autodisciplina. E a autodisciplina está ligada diretamente à fidelidade. Lembra que a Bíblia diz, lá em Gálatas 5, 22 e 23, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, fidelidade, benignidade, bondade. Depois vamos ver domínio próprio. Então, tudo que frutifica em nós vem de Deus, não vem de nós. E quais são os princípios da fidelidade? É tão interessante, ela nos lembra até de Apocalipse. Em Apocalipse 19:11, ela diz aqui, Apocalipse 19:11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aqui João, em Apocalipse, a palavra profética, se referindo a Cristo como o vencedor do falso profeta. E ele chama aqui, um dos nomes de Jesus Cristo é fiel e verdadeiro. Então, os princípios da fidelidade estão em Cristo. Nós temos que seguir a marca da presença de Deus em nós. E aí, o princípio da fidelidade está ligado a exibirmos o caráter do Salvador, que também é fiel. O outro princípio é que o critério que Deus julgará a nossa fé e a nossa dedicação tem a ver com a nossa fidelidade. É como Ele vai julgar a nossa fé, a nossa dedicação. E se nós formos aqui em Deuteronômio, é interessante aqui, 32:4, ele diz, eis a rocha, que é Cristo, né? Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Esse é o nosso Deus. Então, por que ser fiel? Porque o meu Deus, o nosso Deus é rocha. As obras dele são perfeitas, ainda que a gente não entenda todas. Não há nele injustiça, ele é justo e reto. E aqui nesse texto diz, Deus é fidelidade. Deus é fidelidade. E aí, queridas, nós vamos ver em Lamentações 3, 22 e 23, como nós vimos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque Ele é fiel. Em 1 Timóteo 3, 11, esse vale a pena a gente ler juntos, como todos os textos, mas a gente não tem tempo para isso, né? Só temos 10 minutinhos. Então, vocês anotem para ler, tá? Que precisamos ser fiéis até na hora da provação. Lamentações 3, 22 a 24. E agora, 1 Timóteo 3, 11, se você tiver com a Bíblia, diz assim, específico para mulheres sobre lealdade, sobre credibilidade em ação e também em nossas palavras. Olha o que o texto diz, Paulo a Timóteo 3, 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Olha o que Deus espera de nós, mulheres de Deus. É que nós sejamos respeitáveis, não maldizentes, murmuradoras, queixosas, rixosas, temperantes, equilibradas, ter domínio próprio e fiéis em tudo, aquelas que você diz assim, eu posso confiar, eu vejo a marca de Cristo, eu vejo a presença, faz diferença, é sal na terra, é luz no mundo, sabe? É alguém que, como um aroma bom, um cheiro, quando chega, é agradável. É essa mulher que Deus está querendo que sejamos. E nós vamos ver aqui, queridas, também, ainda em 1 Timóteo 2, deixa a Bíblia aí, 1 Timóteo 2, 8 e 9, aliás, o 9 e o 10, ele ainda vai falar para as mulheres. Olha que texto maravilhoso. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, nós já lemos, né? Mais uma vez aqui, vocês já notaram,
ele se refere às mulheres como, no 10, não depender de vaidade, a gente começou falando disso, mas que sejamos mulheres de boas obras, que é como é próprio, ou seja, como é o esperado, como é o desejado às mulheres que professam ser piedosas. Então, a marca da fidelidade em nós é exatamente isso, é que sejamos essa mulher e que a gente tenha constância. Até no texto aqui, ela nos lembra que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Em 1 Pedro, aliás, é em Tiago 5, 12, versículo 12, diz aqui: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, nós não devemos jurar por nada, mas devemos, nossa palavra ser sim, sim ou não, não, para não cairdes em juízo, sermos julgadas. Então, ser perseverante, ser responsável, ser aquela do sim, sim ou não, não. Ela fala que a marca da fidelidade está ligada a alguns princípios. Vocês podem anotar. Ser perseverante, como eu disse, ser responsável, cumprir suas obrigações em qualquer circunstância, se dispor a servir das atividades simples ou não faltar e não cancelar compromissos assumidos. E é tão importante, queridas, quando Deus nos dá essa graça de nós assumirmos compromissos, porque isso vai conferindo com que as pessoas possam ir confiando cada vez mais em nós. Outro princípio, negociar com sucesso, com a instrução de Deus. Tudo que a gente fizer nessa terra, a gente deve dizer: Senhor, eu devo fazer isto ou aquilo? É certo fazer isto? Certamente nós vamos andar em fidelidade a Deus, porque Deus só vai nos orientar a fazer o melhor. Outro princípio, não negligenciar os deveres e a adoração a Deus. Não tem negociação. Não deve se negligenciar. Se empenhar no que faz, seja o que for, cumprir a vontade, de acordo com a vontade de Deus. Seja o que for, me comprometi, eu tenho que assumir. E para que isso aconteça, ela diz aqui que a gente deve colocar em prática 3 passos, para que todos esses princípios aqui a gente possa implantar. Primeiro passo, está lá em Salmo 27, 1. E é interessante, o Salmo 27, 1, ela vai dizer exatamente aqui para nós: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, nós podemos confiar não em nós, mas a luz, a fortaleza, que vai tirar todo o temor para nós enfrentarmos essa caminhada em fidelidade, é Ele. Ele é sempre a fonte. E os 3 passos, ela fala: desejar uma vida no Espírito Santo, recorrer ao poder de Deus para isto e seguir com determinação e confiança a palavra de Deus. E aí nós vamos depois estudar que tem alguns obstáculos, né? Então, terça-feira, às 20 horas, a gente vai falar em 7 obstáculos que tentam atrapalhar a nossa fidelidade a Deus. E nós vamos falar sobre esses 7 obstáculos que ela fala. E é bem interessante que a gente vai, com certeza, nós vamos nos identificar com alguns desses obstáculos, porque eu me identifiquei com quase todos. E, queridas, não é fácil. Quando ela falou aqui em voto, eu vou concluir dizendo a vocês que às vezes a mulher ela é muito tentada nessa era a ser vaidosa. E eu me lembro, Lúcia, não sei se Lúcia está aqui hoje, agora ao vivo, mas Lúcia está sempre conosco. Lúcia é lá da nossa igreja. E há muito tempo atrás, eu acho que há uns 11 anos na minha contagem aqui, a gente estava de férias numa praia e
nós estávamos caminhando e falando de Deus, e eu falando das nossas lutas, e Lúcia falou sobre a importância de fazer voto ao Senhor. Eu só estou compartilhando isso aqui porque eu já encontrei na Bíblia um texto que diz que a gente pode compartilhar o nosso voto para a glória de Deus. E naquele momento, Lúcia falando, eu voltei, depois das férias, aquilo não saiu do meu coração. E eu tinha, como até hoje eu tenho causas com Deus para querer melhorar espiritualmente. Voto é diferente de promessa, não é uma barganha negociando com Deus, não. Mas é algo que eu ofereço a Deus, como está lá em Romanos 12, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto racional. E eu ofereci, naquele momento, quando eu voltei das férias, ofereci a Deus um voto de passar 1 ano sem comprar nada. E depois daquele 1 ano, eu cresci espiritualmente, Deus abasteceu, não faltou nada, sobrava. E depois daquele 1 ano, eu não comprei nada, e no mesmo mês que terminou o voto, tinha uma promoção num shopping aqui da cidade. Minha irmã me contou dessa promoção, e aí passou uma semana, acabou a semana da promoção, e eu nem fui nesse shopping, vizinho à minha casa. E depois eu disse, meu Deus, eu não estou precisando de nada, eu estou precisando mais de ti, de ser mais fiel. E eu renovei o voto de não comprar nada, mas é nada mesmo, nem um batom, nem uma peça íntima, nada. E aí mais 1 ano no voto. E foi bom e foi bem esse crescimento espiritual, e Deus abriu portas de ministério, Deus me capacitando e usando, e eu digo, não preciso de tanto. E aí depois acabava o voto, eu entregava ao Senhor, agradecia aquele culto racional a Deus como sacrifício vivo. Aí voltava a comprar, mas assim, já sem tanto prazer, já sem comprar muito. E graças a Deus eu nem tinha compulsão por compras, mas eu digo, bom, eu não sou tão fã de alimento tal para fazer essa entrega. Eu gosto de comprar. Graças a Deus era equilibrado. Enfim, depois desses 2 anos, dia 6 de junho agora, eu entreguei mais uma vez esse voto ao Senhor por 5 anos. Eu passo um tempo, aí depois eu digo, Senhor, eu vou renovar meu voto a ti, vou te entregar novamente o sacrifício vivo, culto racional. E já há 5 anos, desde esse tempo, e eu digo, desde o dia 6 de junho, eu esqueço até assim, acabou o voto. E como não precisamos de tanto, como precisamos de Deus, como precisamos da fidelidade de Deus, como é importante, sabe, estarmos nos abastecendo da presença de Deus. Às vezes tantas mulheres aí, né, que são infelizmente, são escravas da ditadura da beleza, perdem, como a gente falou aqui, até a própria vida, e às vezes se frustram, ficam depressivas quando avança a idade, que aquela beleza da juventude vai embora, e vai mesmo, e ela não se contenta, não tem o fruto do Espírito, da alegria, da paz em Deus, da fidelidade a Deus. Então todo o sentido da vida dela estava na estética, na beleza, ou nas roupas de grife, nas bolsas caras. Não estou criticando se a mulher gosta disso, mas a Bíblia só diz assim, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Isso não pode virar o nosso tesouro, porque a Bíblia diz, tudo passa, só a palavra de Deus permanece para sempre. Então, queridas, nós devemos estar naquilo que é eterno, que é para todo sempre, que a traça não corrói, que a ferrugem não come, não consome, que o ladrão não rouba. Tá? Todas as demais coisas podem ser roubadas, o que é material é da terra. E Deus pede hoje a nós que nós nos desafiemos a ser fiéis, a olhar para o alto, de onde virá nosso socorro vem do Senhor. Quando nós estamos no meio de um problema, as coisas que nós temos no nosso guarda-roupa certamente não preenche, não resolve nossos problemas. O que de fato resolve e preenche, nós sabemos que é Deus. Então é esse o desafio, tá? Então vamos terça e quinta às 20, e vai ser exatamente das 20 às 20h15, tá? É uma fidelidade, eu estou me policiando para não passar minutinhos não. Então, terça, espero vocês. Estou recebendo foto dos caderninhos. Tem até caderninho colorido, como o de Noilma. E aí, queridas, Kênia me perguntou o nome da minha mãe, né? Para orar é Duplessis. Então, eu sei que Deus está cuidando, Deus é fiel. Há de ser somente a vesícula, há de ser feita a cirurgia e ficar tudo bem, eu creio no Senhor. E ainda que a gente tenha que enfrentar problemas maiores na vida, não estamos sós.
como diz aqui o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vamos orar hoje bem rapidinho. Deus querido, queremos te agradecer por esta palavra. Nos ajuda terça e quinta nesses desafios e obstáculos, Senhor, que nós vamos encontrar aqui nesses estudos e que tu nos ajude a vencê-los. Nos faz ter exemplos, Senhor, de frutificar no Espírito Santo para te agradar, para glorificar e honrar o teu nome. Que sejamos essas mulheres que professam que são cristãs, que são de Deus e que possamos ser o aroma suave, o perfume de Cristo nessa terra. Ó Deus, nos ajuda a ser conosco, com as nossas famílias, nos guardando e abençoando e nos fortalecendo nesta rocha que é Cristo. Nos dá um fim de semana de paz e uma semana cheia da Tua presença, da Tua proteção, do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Até terça, se Deus quiser, queridas.